Alexandre Velho, presidente da nossa Federarroz, e Rodrigo Schenfel, pesquisador, engenheiro agrônomo do nosso IRGA. Desde já, um bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, Alexandre. Bom dia, Alex, um prazer estar aqui contigo e com o Rodrigo para mais um programa aí do Conexão Rural. Rodrigão, bom dia, prazer em novamente receber o nosso programa, irmão. O Rodrigo caiu? Caiu. Alexandre, é hora de nós fazermos uma avaliação, né? Enquanto o Rodrigo refaz o contato aí, ou o Daniel, é hora de nós fazermos a avaliação desse ano safra, né? Cheio de expectativas lá no início, saímos de uma comercialização boa da safra 19 e 20 e ainda bem, tudo deu certo, a valorização se manteve, produtividade boa, produção boa, mais um ano a ser comemorado, né, Alexandre? Com certeza, um ano realmente diferente, onde nós conseguimos, né, Alex, finalmente, em plena colheita, unir produtividade e preço. Então, realmente, essa mudança de patamar, ela já era prevista desde o ano passado, ela acabou sendo antecipada em função de toda a situação que nós começamos lá em março de 2020, com relação à pandemia e a mudança de comportamento por parte aí do consumidor, e esta mudança aí ao produtor, finalmente ela chegou, mas junto com ela tem muita coisa para a gente conversar, né, Alex? Sem dúvida nenhuma. Rodrigo Schenfel, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, amigo. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, meu amigo Alexandre. É um prazer falar com os amigos aí, né? Sem dúvida, né, Alex? Parabenizar aí a todos os trabalhadores pelo feriado do 1º de maio aí, né? Eu não posso esquecer, tá anotado aqui na minha frente, que o Rodrigo Riso manda um abraço todo especial aí pro Alexandre aí, me chamou a atenção de manhã. Eu não posso ficar devendo, né? Mas é um prazer estar de volta aí, Alex. Estamos fechando aí uma safra aí, né? E estamos aí à disposição aí para conversar com os amigos. Perfeito. O Rodrigo Riso, que é o homem de bastidor, ele está sempre incentivando, está sempre tentando fazer o melhor aí. Eu gosto muito do Rodrigo, um abraço para ele. Alexandre, notícias boas que vêm, que corroboram com esse momento de valorização, e quando eu falo em valorização, eu falo em cotações estáveis do nosso arroz. Tu citaste a questão de mercado, a questão de consumo, mas nós temos algo bastante importante e que vem nesse bojo aí, que é esse aumento, se não o aumento físico até agora, mas a expectativa também muito forte em relação ao aumento das exportações. Alexandre, gostaria que nos falasse, principalmente nessa semana que nós tivemos aí essa boa notícia da abertura de mais um mercado da América do Norte, América Central, né? Sim, essa questão da exportação, ela vem sendo muito trabalhada pela Federarroz, isso já faz um bom tempo, né, Alex? E porque nós temos a consciência da importância que isso tem para trazer aí uma sustentabilidade de preços no mercado interno, tirar um pouco do excedente, né, quando a gente tem um volume maior, e é o caso dessa safra, onde nós estamos confirmando aí números realmente significativos nessa safra, e isso é fundamental, então, que em paralelo a gente possa viabilizar esses negócios. Nós começamos o ano com a exportação para Costa Rica, inaugurando lá o terminal logístico do arroz, mas tivemos aí alguns probleminhas de embarque, mas eu tenho dito que isso são questões normais, Alex, de um primeiro embarque, questões que aconteceram lá de logística, enfim, são questões normais que a gente vai certamente resolver aí no curto prazo. E já nesta data, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós já estamos embarcando o 2º navio para Costa Rica. Foi um negócio que realmente não foi fácil de acontecer, ele estava muito no limite de preço com relação aos nossos concorrentes,
podíamos perder esse negócio para o próprio Paraguai ou talvez até para o Uruguai. Então, confirmamos o segundo embarque para Costa Rica, com previsão de saída do porto aí nos próximos dias. E essa semana passada acabou se confirmando, então, através da nossa adida comercial brasileira lá no México, um trabalho que vem sendo realizado há um bom tempo. O México liberou novamente uma cota de importação para o feijão e, junto com o feijão, acabou liberando, então, esta cota de 75 mil toneladas, que eu lembro que é para o Mercosul. Não é uma cota exclusiva do Brasil, porém, nós temos todas as condições, pela qualidade do nosso arroz e por outras questões de logística, nós temos todas as condições aí de fazer esse negócio. E com relação a isso, eu penso que nós temos que usar e colocar na cabeça aí do produtor, Alex, que a exportação é uma cota de investimento, não é uma cota de sacrifício, como muitos falavam. Este é o verdadeiro investimento que o produtor tem que fazer olhando a médio prazo. Nós não podemos só olhar o dia de hoje, a comercialização de hoje, nós temos que vislumbrar já o segundo semestre, e é com isso que eu tenho, então, esta preocupação, digamos assim, que os preços se mantenham sustentáveis e com até uma possível valorização, desde que a gente consiga, então, confirmar aí um bom volume de exportação no primeiro semestre. Esse tema é fundamental para regular o nosso mercado, Alex. Produção controladamente abundante, Rodrigo. Tivemos aí, me confirma esses números, 8,3 milhões de hectares, 7% a mais, né, do que o ano passado, acabou dando essa variação aí, e com 8,8 mil quilos por hectare, alcançando basicamente quase aí a produtividade uruguaia, que é uma produtividade boa. O que está se fazendo de bom e como é que se chegou a esses números? Eu lembro, Rodrigo, de tu sempre batendo na tecla do plantio na hora certa como uma das orientações. Isso aconteceu esse ano, amigo? Pois é, Alex. Certo clima de otimismo, como o Alexandre reforça ali, né? Parabenizar aí todo o trabalho, todo o esforço da Federal Arroz aí. A gente fica muito contente de ver esses resultados aí das exportações, né? Que siga assim, né, e principalmente que o produtor siga ofertando arroz ao mercado aí, né. Acho que isso é fundamental. Eu falava com o Thiago agora de manhã ainda, né. Eu acredito que mantendo essa tendência aí tranquilamente, o Thiago fazia uma projeção aí de no mínimo 500 mil toneladas a mais no mercado brasileiro. Claro, né, Alex, se tu me perguntar se é surpresa esses números de produtividade, com certeza não, né. Eu acho que o produtor cada vez mais vem vindo fazendo a sua lição de casa e tem uma explicação para esses números aí. Né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a redução de área, né, Alex? Sem dúvida, esses quase 150 mil hectares aí, um pouquinho mais até, que deixaram de produzir arroz nos últimos anos, foram as piores áreas, né? Essas áreas terminaram ou avançando para outras culturas, com a entrada da soja, ou até parando, né? E realmente eram as piores áreas que realmente comprometiam a média da lavoura como um todo. Ao final da primeira quinzena de novembro, na safra que está se concluindo, no dia 15 de novembro, o Rio Grande do Sul estava com praticamente 90% da área semeada. Né? Então, hoje, esses dados que estamos colhendo são reflexo desse plantio na época recomendada, que é o principal fundamento, né? Claro, é válido todo o esforço do produtor para isso, mas também não podemos deixar de citar, né, essa primavera com baixo volume de chuvas, né, uma primavera extremamente seca, né? Se nós olharmos os dados de chuva, aí setembro e outubro, agosto, setembro e início de outubro foram meses de baixas precipitações, né? E isso em algum momento impactou um pouquinho também as dificuldades de irrigação em algumas áreas de arroz e também foi responsável por esse número de área semeada, né? Não tínhamos água na sua totalidade no início do plantio. Eu não posso deixar de citar, né, Alex, esse número fantástico aí, né, falo muito do professor Marquesan,
quase 356 mil hectares de soja em rotação com arroz, né? Nós tínhamos um sonho aí há 10 anos atrás, era um número mágico, 500 mil hectares de soja em rotação com arroz, e eu vou te dizer o seguinte, Alex, isso aí já não é mais sonho, tá? Eu acredito que rapidamente nós vamos conseguir chegar a 500 mil hectares, 50% da área de arroz em rotação com soja. E, casualmente ou não, se vocês olharem nos últimos anos os gráficos de evolução de semeadura, nós chegamos no início de outubro com cerca de 35, 36, 37% da área do Rio Grande do Sul semeada. Casualmente ou não, ou uma mera coincidência, a área que nós temos em rotação com soja. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que cada vez mais se consolida essa cultura e principalmente essa possibilidade de termos uns 40% do estado semeado de maneira dentro do período ideal e de maior produtividade, né? Eu não posso deixar de citar os números da genética IRGA nessa safra, né? 64% do Rio Grande do Sul semeou genética IRGA, né? Isso acho que nada mais do que reforça o trabalho todo da nossa equipe. Eu parabenizo todo o nosso pessoal, né? IRGA 424 RI, Alex, com 50% da área do Rio Grande do Sul semeada. Eu acho que dessa história recente do IRGA, eu tenho que dizer que o nosso maior patrimônio hoje se chama IRGA 424 RI, né? É um material hoje que rompeu todas as fronteiras aí, já está até na África aí, né? Com todas as suas implicações e dificuldades e problemas de acesso a como esse material foi chegar a esses mercados aí, mas me orgulha muito essa genética, me orgulha muito, e esse material fez história na lavoura de arroz do Brasil, do Rio Grande do Sul e do mundo aí. Não existe material de maior potencial produtivo nesse momento na lavoura de arroz. Não existe material com maior estabilidade produtiva. Esse é um dos responsáveis pelo sucesso que nós estamos tendo nesses últimos anos aí. É um grande patrimônio do IRGA, que é o IRGA 424RI, Alex. É que está se mantendo, né, Rodrigo? Está se mantendo com índices de produtividade. Tinha aquele ranço lá da indústria no início em relação a Centro Branco, enfim, mas continua sendo a opção mais vantajosa dos produtores. Alexandre, me chama a atenção aqui, em cima do que o Rodrigo está me falando, me chegou aqui os top 10, os maiores PIBs da agropecuária do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, Tupanciretã, e aí a gente está falando de soja, né? Depois vem Alegrete, e aí também a gente fala na pecuária alegretense, que é muito forte. Depois vem Palmeira das Missões, e aí, amigo, em quarto vem Cachoeira do Sul, com uma contribuição de 434.847.000 reais, que gera o seu PIB agropecuário. Cachoeira do Sul me parece emblemático, é a terra até do Rodrigo, mas Cachoeira do Sul é emblemático porque há um tempo eles começaram já com esse consorciamento com a soja e hoje se planta mais soja do que arroz. Esse equilíbrio aí que é o desafio das lavouras da metade sul, tanto no ponto de vista logístico, comercial e agronômico também, né, Alexandre? Com certeza, Alex. Eu concordo aí com as colocações do Rodrigo. Eu penso que esta consciência maior por parte do produtor da importância da rotação de culturas, realmente isso chegou e chegou com tudo, veio para ficar. Eu acredito nesses 500 mil hectares em seguida, não vai demorar para nós atingirmos este número, e isto acaba proporcionando, então, todos os benefícios, além do plantio na época correta, enfim, o aumento da fertilidade de solo, a melhoria das condições, né, Rodrigo, em função de solo, em função do uso de outros produtos, de outros princípios ativos que diminuem as nossas plantas invasoras aí resistentes, a intensificação da pecuária no sistema, cada vez maior o uso das pastagens aí, não se fala mais somente em azevém, em aveia, se fala em trevo persa como aumento aí de produtividade e os benefícios aí com relação à fertilidade. Então, esse sistema de produção que a gente tanto fala e tanto acredita e acaba
fazendo, né? No nosso caso aqui, 50% praticamente da área é soja. Claro que cada propriedade tem as suas características, eu bato muito nessa tecla, tem algumas propriedades que podem plantar 10%, outras 30%, e outras conseguem chegar, então, a 50%. E nós temos, na verdade, Alex, que adaptar as nossas propriedades à soja. É uma frase óbvia, mas é uma frase que muitos ainda não se deram conta. Não é a soja que tem que se adaptar à propriedade. A propriedade tem que pensar em macro-drenagem, planejamento de ruas para um acesso rápido. Enfim, nós temos que adequar esta propriedade à soja. E quando nós fazemos isso, nós criamos uma condição excepcional também para o arroz no ano seguinte. Então, os números, penso eu, Alex, desta safra refletem este profissionalismo maior, uma racionalização das áreas por parte dos produtores, e depois eu quero complementar esta linha com a parte da gestão, parte dos investimentos, aumento do custo de produção, enfim, é um outro assunto que vai vir com tudo nessa próxima safra. E é em função disso que eu tenho dito que a hora não é de euforia, a hora é de pé no chão, colocar a casa em ordem e realmente racionalizar cada vez mais a lavoura de arroz. Muito cuidado e plantio somente em áreas de alto potencial produtivo, Alex. Depois eu quero ampliar, mas hoje eu vou alugar vocês, viu? Nós vamos até umas 9 horas aí falando, que a gente tem bastante coisa. A gente tem às 8h30 agora a palavra aí do governador em relação à Covid, é um programete de 5 minutos, mas depois a gente vai continuar. E eu quero muito focar também nessa questão aí da preocupação que se tem até para o ano que vem, para o próximo ciclo, em relação a essa questão aí dos custos. Rodrigo, nós falamos agora de coisas boas, agora vamos para a parte ruim um pouquinho. Problemas, Rodrigo, daninhas, tivemos aí atrás sérios problemas aí de arroz vermelho, Bruzone. Como é que está o cenário neste momento, cenário agronômico em relação às lavouras, ao desenvolvimento e até o que pode prejudicá-las? Bom, Alex, eu vou usar até o município de Camaquã como exemplo, e eu tenho conversado muito com o Ricardo, conversado com a Flávia, o nosso pessoal da pesquisa aí, com o Carlos Mariô, e tenho conversado bastante com as empresas aí, e vou usar para exemplificar no cenário de plantas daninhas a minha preocupação, e vou usar a região de Camaquã aí, que a maioria dos ouvintes aí conhece bem, né? Uhum. O que eu quero te dizer? Eu vejo hoje essa turma mais organizada, que o Alexandre citou aí, dos processos, da diversificação da várzea. Se tu perguntar para esse pessoal se eles têm problema de vermelho e preto, ou qual é o maior problema deles, o vermelho e preto já começa a diminuir a sua frequência nas conversas, Alex. Para esse pessoal que já tem a soja, que tem a presença das passagens de inverno, o processo mais organizado, né? Eu tenho conversado bastante com o professor Enio, e eu sempre deixo uma provocação para a turma da pesquisa em plantas daninhas, que está pintando um novo cenário de plantas daninhas nesse novo modelo de produção das terras baixas. Tá? Uhum. E eu vou te dar 2 exemplos aí. Um deles é a questão do capim-arroz, o famoso canevão aí da tua região aí, do litoral norte, né? E a questão da ciperácea aí, do junco resistente aí, né? Eu andava agora no início da colheita aí na região de Camaquã, saí lá debaixo da Pacheca e vim aqui até perto da Terra Dura, por dentro ali, né, Alex? Uhum. Nós temos áreas de arroz que tu não enxergava arroz, que tu enxergava capim-arroz agora no final. E o pior, nós temos áreas de soja que tu também não enxergava soja, que tu enxergava o capim-arroz. Então, esse ambiente hoje ajudou muito, muito no controle do arroz vermelho, mas ele termina favorecendo algumas espécies, né? Então, aquela última entrada com dessecante, que às vezes o produtor fica um pouco receioso em fazer aquela última aplicação, será que eu vou gastar aquela última? O dessecante subiu tanto esse ano, aí o Marco Aurélio falava nisso no grupo agora,
essa semana ainda, né, dos impactos desses produtos na próxima formação do custo de produção para a próxima safra, né? Mas realmente essas duas plantas daninhas, aí, o capim-arroz e o canevão e o junco resistente, tem nos deixado com os cabelos em pé. Eu sou muito preocupado com isso aí. Estamos gastando muito mais para limpar essas áreas. E o pior, né, Alex? Essas áreas estão ficando sujas, né? Em relação ao cenário de doenças, o Ricardo nos pediu, até o IRGA deve se posicionar nos próximos dias. Então, nós temos um outro cenário agora, né, Alex? A genética, o IRGA 424, foi lançado em 2008, né? Então, nós já estamos indo para a safra 2022. São 14 anos daquele triângulo hospedeiro, patógeno e ambiente exposto, né? Sempre tem um vencedor nessa história, que é o patógeno, né, Alex? E nós tivemos, em algumas regiões mais, como a região do Alexandre, o litoral norte, né? A quebra da resistência do 424RI, a questão da brusone, né? Outras regiões bem menos, mas já começa a ter uma ocorrência no estado do Rio Grande do Sul. E o que vai ser o nosso posicionamento? Em usar a ferramenta fungicida de maneira agronomicamente correta para tentar dar uma sobrevida a esse material aí, né? Então, essa hoje basicamente são as duas implicações aí que a gente pode ter na próxima safra aí, que seria a questão de plantas daninhas, com o canevão e o junco, e a questão de doenças relacionadas à brusone. Essa semana nós tivemos uma reunião no IRGA com o Paulo Massoni, da BASF, e converso também bastante sobre isso com o professor Eni Marquesan. Nós temos que começar a preparar as nossas áreas, Alexandre, para a chegada dessa nova tecnologia aí, o sistema Provisia, né? Então, nós vamos receber essa tecnologia, ela vai estar disponível na safra 22-23, Alex. Então, isso vai ter que trazer uma nova maneira de pensar o nosso ambiente de produção, né? Aonde colocar o Clearfield, aonde colocar o Provisia, aonde colocar a soja, aonde colocar o milho, se possível. E eu acredito que a extensão rural, novamente, vai ter um papel muito importante na definição desse planejamento aí, junto com o produtor. Mas como mensagem eu deixo, para mim, nós não deveríamos esperar chegar a tecnologia para a safra 22-23, e o correto que já nesse inverno essas áreas começassem já a ser preparadas e planejadas para receber esse novo sistema aí, que pode dar uma sobrevida ao nosso processo de produção, pensando no sistema Clearfield, que é o mais utilizado no Rio Grande do Sul, Alex. O Alexandre, mais ou menos os mesmos problemas enfrentados aí no litoral norte, em outras regiões, teu conhecimento? Sim. Com certeza nós temos preocupação com relação a estes temas aí mencionados pelo Rodrigo, a questão da buva na soja também, a importância da cobertura vegetal, enfim, esta cobertura verde, né, estamos começando a pensar na adubação verde, ou seja, usufruir deste investimento do adubo na pastagem na lavoura. O fertilizante, ele realmente deu um salto muito grande, que certamente nós entraremos neste tema aí do aumento do custo de produção, porque isso realmente preocupa, e essa questão das invasoras, cada vez mais um manejo é exigido, né, Rodrigo? Enfim, muito cuidado com os detalhes e o capricho na lavoura, porque simplesmente uma tecnologia por si só não é suficiente. Tem alguns produtores que acham que a tecnologia sozinha vai resolver. Não, a tecnologia é uma ferramenta que nos auxilia e nós precisamos fazer a nossa parte aí como produtores responsáveis do bom uso dessa tecnologia. O professor José Fernando Piva Lobato manda um abraço para o Rodrigo, competente, corretíssimo e egresso da AgroURGS. Um abraço, professor, que está sempre nos prestigiando aqui todos os sábados. O presidente da FOBRA também na nossa audiência. Estamos acompanhando o programa. Bom e prazeroso Dia do Trabalho. Feliz Dia do Trabalhador e daquele que tem trabalho, né? Abraço e bom programa e cumprimentos a todos. Também na nossa audiência o meu amigo Volziar Longaray Júnior, o Wilson Santos, veterinário, o Francisco Lineu Chardon,
também desejando um feliz Dia dos Trabalhadores, especialmente também a imprensa, aqui falada, escrita e televisionada, como diz o meu amigo Chardon. E o meu amigo Luiz Carlos também, que está nos ouvindo lá em Santo Antônio da Patrulha. O João Batista, nosso diretor comercial do IRGA, também na nossa audiência. Um grande abraço para ele, que está lá no litoral também, nos ouvindo. Lembrando que a Solaris Corretora de Seguros, durante meses você investe recursos, o tempo na sua lavoura. Mas não deixem de investir também na sua tranquilidade. O seguro agrícola da Solaris te proporciona isso. Faça uma consulta, fone 99653-9868, 99653-9868. E quem está na nossa audiência é o meu amigo Marco Antônio Fortuna, da Solaris, que informa também aqui, ele dizendo que está na escuta do programa, falando da questão da exportação, elogiando, e parabenizando a Federarroz também. E ele lembra aqui que estamos já com as vendas abertas para a safra de verão: soja irrigada, milho irrigado e arroz. É a Solaris Corretora de Seguros. Um abraço para o Marco. Nara Medeiros também na nossa audiência, a Denise Moreira, o Alberto Juliane Neto, nos ouvindo, da Formosa Sementes de São Gabriel. A Maria Zinalda Dias dando bom dia, o Evaldo Schumacher também dando bom dia para nós aqui. E a gente retribui, logicamente, essas saudações, assim como também José Udi na nossa audiência nessa manhã de sábado. João Rolf também, estamos na escuta nesse 1º de maio, também dando um bom dia do trabalhador. Domingos Velho Lopes, na escuta de Mostardas, excelente posicionamento técnico do Rodrigo. Alexandre, sempre um prazer escutá-lo e desejando aqui um bom programa. Alexandre, um problema histórico e recente, mas histórico também, da lavoura arrozeira é o endividamento dos produtores, né? Eu tenho 2 perguntas numa para te fazer. A primeira é se esses 2 anos bons aí estão, de certa forma, compensando isso aí, neutralizando, ajudando nesta questão aí da diminuição do endividamento, das dificuldades, e se esse novo mecanismo aí, que foi lançado agora recentemente, aí numa batalha muito grande do mapa, da nossa Farsul também, que teve um papel muito fundamental nisso aí, que é o financiamento, esse novo modelo de crédito aí, com o setor privado, com as CDRs, as compras das CDRs, que também pode ser usado para quitar o passivo. O que tu dizes a respeito disso, amigo? Alex, eu vou responder desta forma. O ano passado, não. O ano passado, muito poucos produtores acabaram vendendo arroz acima de R$70. Uhum. Quando o arroz chegou em patamares superiores a 70, 80 e depois passou de R$100, somente 10 a 15% dos produtores tinham arroz. Então, ano passado, nós tivemos uma diferença brutal de preço entre R$45 na colheita e chegando a R$110, R$120 no segundo semestre. Este ano é um ano diferente, porque nós já arrancamos de um outro patamar de preço em plena colheita. Eu penso que o que paga realmente endividamento, Alex, é produtividade e preço. Este ano é ano, sim, de arrumar a casa. Talvez não se consiga, obviamente, pelo tamanho dos problemas que nós temos e em função do alto custo da lavoura de arroz, nós temos problemas estruturais de endividamento realmente muito grandes. Então, não é num ano só, muitas vezes, que se resolve. Mas o ano de começar a resolver é esta safra, eu não tenho dúvida disso, em função de que aqueles produtores que nós vínhamos comentando aqui com o Rodrigo, que alcançaram aí médias de 200 por hectare ou até mais, com estes preços hoje, vamos falar numa média de R$87 hoje a nível de estado, em arroz a 90 também sendo vendido aqui no litoral, R$90 hoje, e realmente este preço remunera, sim, e significativamente os produtores que alcançaram boas produtividades. A soja nem se fala, quem tem a soja no sistema
está vendendo soja também por um preço muito bom. Então, o problema do endividamento, ele começa a ser resolvido, sim, nesta safra, com este patamar de produtividade e este patamar de preços aí aos produtores desde a colheita, Alex. Rodrigo, irrigação e drenagem, principalmente drenagem de soja, o que dá para se dizer nesse momento, com esse crescimento da soja, aumenta essa preocupação aí, e principalmente naqueles períodos complicados meteorológicos, né? Evoluímos, estacionamos, retrocedemos, qual é a tua avaliação? Bom, Alex, só para mim não deixar passar em branco, né, eu preciso citar rapidamente 3 pessoas, né? Uhum. A consideração do professor Lobato, né? Feliz de quem pôde ter mestres como o professor Lobato aí ao longo da formação, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa que eu tenho grande carinho e admiração por toda a sua história, o seu legado aí na formação de pessoas e principalmente para essa cadeia tão importante da produção de carne no Rio Grande do Sul aí, né? Um abraço ao nosso diretor comercial, João Batista, né? Uma pessoa de fino trato, de fácil contato, né, Alex? Que bom quando a gente tem pessoas junto à diretoria do IRGA que são participantes, integrantes do setor com conhecimento, né? Então o João aí soma muito aí a nossa diretoria aí, né? Betinho e Juliane, né, parceirão, amigão lá da Formosa, né? E depois eu queria não fugir do que tu me perguntaste, mas que tu lembrar, eu gostaria de uma aflição, uma angústia que eu tenho sobre se nós estaríamos ou não em um novo patamar de produtividade de arroz, né? E sempre digo, o que vai acontecer depois de um ano de produtividade que nem esse, o que nós técnicos vamos fazer, né? Yeah. Mas voltando para o teu questionamento, a questão da irrigação e a drenagem, sem dúvida nenhuma nós temos um craque aqui hoje, representante do Litoral Norte, que é o Alexandre, falando em irrigação, né? Hoje, o nosso grande aprendizado, e aí fica todo o mérito aos produtores e às empresas que junto com eles avançaram nesse difícil aprendizado que foi a questão de irrigar essas terras baixas aí, né, Alex? O ano passado nos ensinou muito, né? São nos momentos de dificuldade que eu acho que a gente aprende, e a pesquisa não deu essa resposta na rapidez e na velocidade que o produtor precisava, e ele, por sua iniciativa, foi correr atrás. Se perdeu muita soja o ano passado, Alex, por falta de água, né? E isso aí provocou literalmente uma revolução. O avanço da irrigação em terras baixas, essa safra aí foi excepcional, né? Então a gente vê hoje a grande fonte de conhecimento hoje, por méritos do produtor, sem dúvida nenhuma, é o Litoral Norte. Principalmente, Alex, usando essa estrutura que estava pronta, né? Nós temos 3 milhões de hectares no Rio Grande do Sul com alguma estrutura de irrigação e drenagem, né? E o produtor do Litoral Norte, sabiamente, né, aproveitou com a utilização dos canhões para não perder soja, né? Pega o gancho de Cachoeira, né? A Cachoeira está no 4º lugar do PIB agrícola, mas eu lembro que há 2 anos atrás estava em primeiro, né, Alex? Uhum. Sou de Cachoeira, sinto muito orgulho nisso, né? E o que fez Cachoeira cair no PIB agrícola foi a seca do ano passado, Alex. Produtores aí colhendo 10, 15, 20 sacos de soja. Então, que bom, né, Alexandre, que estamos nesse cenário aí para esse pessoal conseguir reorganizar a casa aí, né? Mas também num ano que nem esse aí, quando a gente vê valores favoráveis de arroz, de soja, tu anda numa cidade que nem Cachoeira, que depende na sua quase exclusividade do setor primário, Alex. É muito bom tu ver o movimento que culturas como soja e o arroz propiciam no comércio, na próprio ânimo desse pessoal todo aí, né? Em relação à drenagem da soja, que sem dúvida nenhuma continua sendo o grande pilar, né? Se tu me perguntares aí os 3 fundamentos para sucesso da soja em terras baixas, eu continuo dizendo, né? O primeiro é a drenagem, o segundo é a drenagem, o terceiro é a drenagem. O que eu vejo, Alex? Nós estamos entrando num outro patamar de melhoria das terras baixas para receber essas culturas. Primeiro, aprendemos a dominar a soja, né? E a drenagem teve um grande papel, e tudo isso que o Alexandre fala de reestruturação da propriedade para receber essa cultura. Bom, chegamos nesse patamar. Agora tivemos que avançar um pouco mais para a entrada dessas pastagens de inverno, que é a chegada, o novo momento do trevo persa, né? Associado à aveia, azevém, e todo esse cenário
estão melhorando as terras baixas para receber essas culturas, e a drenagem tem o seu papel fundamental. Eu não tenho dúvida, Alex, que a grande mensagem a dizer para essa turma que ainda pensa que vai entrar na soja, né, é que existem só áreas do Rio Grande do Sul que não pode receber a cultura da soja. Os riscos e os custos são muito grandes. Eu sempre digo, uma grande cheia, uma grande enchente no Rio Grande do Sul, Alex, pega em torno de 120, 130 mil hectares. Então aí, estamos falando de 12, 13% da área de arroz do Rio Grande do Sul. Essas áreas, Alex, não pode receber soja, Alex. E alguém tem que dizer isso para o produtor. Nós estamos vivendo um momento muito bom, né, Alexandre? A soja está vindo, ela está produzindo, mas alguém tem que dizer que se entrar mal com a cultura da soja, o prejuízo vai ser muito grande, Alex. E tem que ter muito cuidado na definição e na escolha dessas áreas aí. Eu acho que isso é fundamental, fazer uma análise do potencial e das possibilidades que tem nessas áreas aí. Alexandre, o ano passado e até agora também, o arroz acabou, o arroz, a carne, o óleo de soja acabaram se tornando, de certa forma, vilões aí da pandemia, pelo menos ao olhar da grande mídia. O ano passado nós tivemos com o aumento dos valores, em consequência da diminuição da oferta. Nós tivemos aí, chegou até o ponto, né, de se derrubar a TEC da importação de arroz. Qual é o cenário que tu prevê para esse segundo semestre em relação à oferta e essa relação aí com os próprios preços, Alexandre? Alex, antes de te responder esta questão, eu não posso deixar passar, porque me faltou na pergunta anterior, complementar aquele assunto ali do endividamento, sim, salientando a importância este novo mecanismo, que teve um trabalho fundamental aí do Antônio da Luz pela Farsul, para a solução aí de problemas de endividamento fora do sistema bancário. Realmente eu penso que isso pode ser um divisor de águas nestes problemas. Nós realmente temos hoje uma ferramenta fundamental para enfrentar, então, as questões do endividamento fora aí do sistema financeiro, com os fornecedores de insumos e outros, né, Alex, que fazem parte aí da cadeia do arroz. Mas voltando ao assunto do preço que tu pergunta, e o arroz, a soja, a pecuária como vilões, eu tenho dado muitas entrevistas aos grandes centros, aí, aos canais dos grandes centros, e essa pergunta sempre vem. O arroz está caro, a soja nem se fala, mas especificamente do arroz, eu sempre cito o exemplo da nossa dieta alimentar brasileira, tradicional, que é o arroz, o feijão, a proteína e a salada. Alex, o arroz é mais barato que a salada. 1 quilo de arroz hoje, entre R$4 e R$5 em média, porque nós não podemos citar aquele arroz top que custa talvez mais do que isso, porque ele representa uma pequena fatia do mercado. 1 quilo de arroz entre R$4 e R$5 é muito barato, significa somente 0,5% dentro do orçamento familiar. Então as pessoas muitas vezes não se dão conta e pagam aí R$7 por um refrigerante, pagam R$10 por uma barrinha de chocolate e acham caro pagar R$5 por 1 quilo de arroz que alimenta uma pessoa uma semana. Eu faço uma outra conta, uma família de 4 pessoas que come arroz todos os dias da semana, não gasta mais do que R$25 com arroz por mês. Isso é o preço de um hambúrguer, Alex. Então nós temos que valorizar este produtor que se manteve na atividade. Eu não falo só no orizicultor, eu falo no agricultor. Neste novo normal, nós temos que valorizar o agricultor. Quanto nos vale chegar no supermercado e não termos falta de produto? Nós temos orgulho, na verdade, né, Rodrigo, de representar uma classe que é responsável pela segurança alimentar do arroz brasileiro. Isso não é pouca coisa. Então, realmente, isso nos traz junto, obviamente,
uma responsabilidade muito grande, como dirigentes de classe, como produtores que somos, para continuar tendo uma lavoura aí sustentável, responsável, ambientalmente responsável. Daí o trabalho sendo divulgado pelo Domingos, e já mando aqui o meu abraço a ele, o trabalho sendo divulgado pela Farsul nessa questão ambiental, fundamental, defendendo esta lavoura, que é pioneira nessas questões ambientais. Enfim, toda essa questão de preço, eu penso que nós passamos muitos anos vendendo arroz a um preço muito barato demais, e isso gerou endividamento, problemas estruturais, que agora nós temos que enfrentar, Alex. E o senhor acha, presidente, que a gente pode chegar ao momento novamente, apesar de ter sido, de certa forma, inócua a medida de se zerar a TEC do arroz, poderá acontecer essa medida de novo lá na frente, esse ano? Eu não acredito nisso em função dessa alta produtividade. Nós temos, como disse o Rodrigo aí, talvez 500 mil toneladas a mais. Eu penso que isso tem um lado muito positivo, porque finalmente, nos meus 33 anos já plantando arroz, de uma família oriunda aqui do litoral, que planta arroz desde 1940, então é uma vida nessa cultura, e eu penso que finalmente nós conseguimos unir produtividade e preço. Não acredito em nada com relação à TEC para este ano, em função que, ao contrário, isso nos traz tranquilidade pela esta produtividade elevada no Rio Grande do Sul, com relação ao abastecimento do mercado interno e também com relação à exportação. O Francisco Lineu Chardon diz que não esquecer que a recuperação da lavoura de arroz em todos os seus atores e segmentos foi a atitude dos nossos orizicultores que entenderam o momento de mudança de atitude. Como acaba de dizer o próprio Alexandre Velho também, né, valorizando essa persistência. O Luiz Carlos pergunta para o Alexandre sobre a questão de investimentos, e a gente já vai falar em custo em seguida, mas antes eu gostaria de saber do Rodrigo, inclusive quem está na nossa audiência também, Rodrigo, a FEAD Sementes, a Cátia Dutra nos ouvindo, o Silvinho Rafael também, dizendo que esse trio vale ouro. Um abraço ao Silvinho. E o Carlos Eduardo Mendes, dando um bom dia a todos nós. Rodrigo, tu tiveste nesse período que tu ficou afastado aí do Instituto Rio Grandense do Arroz, experiências profissionais tanto no Uruguai quanto no Paraguai. Quais as lições que tu tira dessas tuas incursões profissionais nesses dois países, Rodrigo, em relação à produção? Alex, eu vou falar um pouquinho então dessa... Eu vejo em relação ao Paraguai, né, uma certa... Essa agricultura jovem do Paraguai, ela tem algumas implicações, alguns riscos bastante grandes, Alex. Eu diria que o Paraguai foi meu laboratório, né? Do ponto de vista dos problemas que a gente pode ter nos próximos anos, o Paraguai já nos acena muita coisa lá em função dessa agricultura mais tropical, né? Então, problemas relacionados a plantas daninhas, relacionados a doenças e a pragas, né? Tem acontecido primeiro nessas regiões, né? Esse negócio que o Alexandre comenta conosco da família há 40 anos no negócio arroz, né? Esses altos e baixos, né, Alexandre, nos dão mais um pouco de pé no chão aí, né? E isso eu não vejo lá no Paraguai, né? O Paraguai, ele se joga demais e são essas implicações e os riscos são muito grandes, né, Alex? E pode comprometer a cadeia como um todo, né? Eu vi o Paraguai passou por uma seca absurda esse ano, né? A maior dos últimos 50 anos, né? E eu vi áreas semeadas no Paraguai de 8 mil hectares sem uma gota d'água, Alex. Então, uma lavoura cara, que nem é o que nós vamos falar aí na sequência, sobre os impactos dos custos, né? As implicações que tem tudo isso, né? O Paraguai tem uma quebra significativa de safra, né? E isso impacta na oferta de arroz do Mercosul aí, né? Não sou daqueles que comunga com 40% de quebra no Paraguai, mas eu acredito que 20%, 25% de redução de produtividade não é nada absurdo, né? O Paraguai segue com lavouras em florescimento, Alex, e fez 11, 12 graus essa semana, né?
Então, tu pega grandes grupos aí fechando aí 6 mil quilos de média, 6.500 quilos de média, né? Alguma implicação vai ter, sem dúvida, né? Relacionados à oferta de produto e também à qualidade de produto, né? E isso tudo vai impactar diretamente no Mercosul, né? Os negócios bem parados nesses dois países nesse momento, né? Tanto o Paraguai como o Uruguai, então tá bem parada a comercialização de arroz nesse momento. O Uruguai vem num cenário de redução de área já há 4, 5 anos aí, né? 114 mil hectares foi a área semeada no Uruguai, também com pouco. O Uruguai depende quase que exclusivamente de barragens de represa, né, Alex? Então, mesmo tendo um cenário de solo bem mais favorável, muito impactado pela presença dos animais, das pastagens, dos solos de alta qualidade, mas o Uruguai vem num processo de redução de área. Então, temos produtores aí também, que não seria diferente, não é só o Brasil que colheria bem, o Rio Grande do Sul, o Paraguai com produtores com excelentes resultados, né? Mas eu penso que, de uma forma geral, a oferta de arroz... No dia do trabalho... Conhecendo um pouco mais do Uruguai, do Paraguai e algumas informações que eu tenho da Argentina, nós temos, sem dúvida, eu acho que o Alexandre pode me ajudar nisso, nós temos uma oferta menor de arroz em todo esse Cone Sul e na safra 2021, sem dúvida nenhuma, Alex. Alexandre, na medida em que nós temos também esse bom momento das exportações, o repuxo é um insumo também cuja base ela é importada, né, mais alto. Havia já uma preocupação para esse ano, mas há uma preocupação maior ainda para o ano que vem. Como analisar essa relação aí do custo, à medida que temos uma maior valorização, mas também se paga mais pelo insumo, Alexandre? Alex, esse tema realmente é pertinente, nós temos que enfrentá-lo. O custo de produção projetado para esta próxima safra, eu já coloquei aqui o meu custo, já fiz uma projeção dele, e eu calculo de 20% a 30% o aumento do custo de produção de arroz para o próximo período. Então, realmente, aí, nós estamos acompanhando o cloreto passando de R$2.000, o MAP chegando a R$4.000, e isso realmente vai trazer um impacto e obriga cada vez mais uma gestão eficiente por parte dos produtores, com um olhar muito cuidadoso nessa relação de troca. Se nós pegarmos o custo do ano passado, preço do arroz e o custo do fertilizante, mesmo com a mudança de patamar neste ano, pegando hoje arroz a R$90, o custo do fertilizante na relação de troca está 17% acima. Então, é esta conta que o produtor tem que fazer, né, e acabar aí verificando realmente esta mudança e o impacto que isso vai trazer na nossa cultura. Isso nos obriga, então, a atualizar os custos de produção, muito cuidado com os investimentos, que é a pergunta do Luiz Carlos, já mando um abraço aí ao parceiro Luiz Carlos, lá de Santo Antônio, um abraço também ao Chardon, meu grande parceiro na defesa da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul, e essa questão dos investimentos nós temos que pensar em preços médios e não o preço top do ano. Vamos olhar aí um horizonte de médio e longo prazo. Nós temos que cada vez mais racionalizar os investimentos. Eu tenho, no meu próprio caso aqui, uma relação de parceria e uma fusão operacional para realmente trazer aí um olhar mais cuidadoso com relação aos investimentos. Então, na medida do possível, tentar compartilhar máquinas com seu vizinho, enfim, olhar quem já fez o investimento e quem precisa fazer, se realmente é necessário, e isso é um tema que realmente a gente tem que ter aí um olhar muito cuidadoso. Eu queria também tocar rapidamente na questão dos contratos de arrendamento. Essa relação comercial, nenhuma entidade vai fazer o que o produtor precisa fazer. Nós temos uma característica no Rio Grande do Sul que mais da metade das lavouras são arrendadas,
e não hoje esse custo alto que nós estamos aqui falando, Alex, não permite mais níveis de arrendamento que nós tínhamos até alguns anos atrás. Então, olhar o arrendatário como parceiro, ele deixa de ser um arrendatário, ele é um parceiro da lavoura de arroz, e é sobre esse olhar que eu penso que o proprietário tem que levar a situação, Alex. O nosso amigo Cabreira de Dom Pedrito, aliás, Dom Pedrito tá naquele ranking bem, hein? Dos top 10 aí do PIB agropecuário. Ele dizendo, baita programa, depois de muitos anos amargando falta de renda da atividade, voltou a ter renda porque o produtor entendeu o recado e segurou as áreas em patamares que atendem o mercado interno e a exportação. Lembrando que estamos competitivos no mercado internacional devido ao dólar estar aquecido. Portanto, é obrigação dos produtores para manter o mercado aquecido e a manutenção das áreas plantadas nas últimas 2 safras. Caso contrário, podemos voltar a trabalhar sem renda. Quem também nos ouve nesse momento é o amigo Marcelo Ferrereli, que é o chefe do 3º NAT aqui de Camaquã, está nos ouvindo desde São Lourenço do Sul. O Ricardo Creff também dando um bom dia, ele que é o diretor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz, e o professor Enio Marquesan. Já encaminhando para o fechamento, Rodrigo, eu quero te deixar aí à vontade para fazer as tuas considerações finais, mas gostaria também que tu falasse, amigo, a respeito desses 2 eventos aí que estão sendo preparados aí no que se refere a áreas de várzea, soja, juntamente com o professor Enio Marquesan. Bom, Alex, só pegando um pouquinho do gancho, então, do que vocês estavam falando aí, do Alexandre, comentou bem a questão dos custos de produção para a próxima safra aí, né? Nessas últimas 2 semanas a gente tem trabalhado um pouco mais próximo de alguns produtores aí, diretamente com os números, né? Então, falar um pouquinho do meu assado, que essa parte de fertilidade aí, né? Nós, do meio de dezembro para cá, tivemos essa disparada de preço de fertilizantes aí, o Alexandre citou a questão do cloreto, né? Que maravilha, né, Alexandre? 8 empresas no mundo detêm o monopólio do cloreto, né? Essa turma senta ali em volta de uma mesa ali e realmente define, não tá nem aí, porque, claro, impulsionado pelas commodities aí, né, seguiram a onda aí, né? E o mercado de cloreto, ele é definido lá no leste europeu e não se tem controle nenhum sobre essa commodity aí, né? MAP superando aí, chegando a essa loucura de R$4 mil aí. Quem não comprou até agora, a sugestão é que espere, né? Para mim, agora a gente tem uma definição do mercado americano, isso pode ser um divisor de água aí nos próximos dias aí, ao menos essa semana uma queda do dólar aí, buscando aí um novo patamar aí de 5,30 a 5,40, pode ter algum impacto aí. Eu sempre digo que, pensando no mercado de nitrogenado, final de maio é uma data decisiva, porque fecha o mercado americano de nitrogenados, pensando no milho e no arroz. Nunca esqueçam que o preço americano é da tonelada pequena, é de 900 quilos, mas ali sim nós vamos ter um divisor e ali pode sim ter uma variação pequena em torno do que fechar o mercado americano agora no final de maio. Para quem fez a lição de casa nos últimos anos, e a gente tem que ter muito cuidado em tratar sobre esse tema, só lembrar que poupança, para quem pode fazer do ponto de vista de fertilidade, talvez, né, Alexandre, seja o momento de nós otimizar um pouco mais essa construção nos nossos solos, essa construção do ponto de vista da rotação de culturas e da entrada de plantas de cobertura. Dá sim, com acompanhamento técnico, de tentar otimizar essas relações para a próxima safra. E eu não estou aqui falando em reduzir a adubação, porque se reduzir, vai ter que completar o que foi tirado na próxima safra. Eu estou falando, sim, em otimizar, potencializar, usar as melhores áreas para ali ter o melhor rendimento. Se o MAP está 4 mil, gente, daqui a pouco essa área que está um pouquinho abaixo aí, será que não é a hora, né, Alexandre, de pensar nela num outro momento, num outro cenário, e aí tentar compensar nas melhores áreas? É isso que eu quero dizer. Em relação ao professor Enio, Alex, eu vou deixar vocês com um gostinho na boca para o próximo sábado aí. Só quero dizer que nós estamos aí, o professor Enio sempre é um parceirão nosso do IRGA, né? É uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho como um grande amigo
num hall muito seleto de amizades, aí eu coloco o professor Enio, toda a admiração pela capacidade técnica e conhecimento dele, que ele representa para a lavoura arrozeira e para a soja do Rio Grande do Sul aí. Dizer que um dos primeiros lugares que o Ricardo visitou assim que assumiu a diretoria técnica foi o professor Enio lá em Santa Maria. Como sempre, nós, com nossas limitações e dificuldades, oferecemos toda a nossa estrutura à disposição para potencializar ainda mais essa capacidade de produção intelectual do professor Enio. E sim, que nós estamos com vários projetos em andamento, respeitando as questões que envolvem a Universidade de Santa Maria e respeitando as questões do IRGA. Porque, no final das contas, todos nós temos que entregar um resultado ao final do ano, né? Brevemente vamos anunciar algumas parcerias em conjunto, mas eu vou deixar, com todo o respeito, Alex, aí, e deixar um gostinho de quero mais aí para os teus ouvintes aí para o próximo sábado, aí que o professor Marquesan anuncie um pouco mais as datas e o que nós vamos fazer junto aí nos próximos meses. Tá bem, Alex? Tá bem. Muito obrigado pela oportunidade aí, tenham todos aí um excelente final de semana. E, Rodrigo, no próximo sábado também nós estaremos ouvindo aqui um cara que é bastante teu amigo também, que é o Roberto Longaraí. Ele estaria no programa hoje debatendo conosco, mas ele já tinha uma reunião de balanço agendada da empresa dele já há algumas semanas, então ele ficou para a semana que vem, assim como também estará no programa do próximo sábado o nosso Marcelo Ferreira ali para fazer um balanço aqui do terceiro NAT. Alexandre, qual é o recado que tu deixas para o produtor que nesse momento ainda está colhendo, que está se preparando para comercializar, que está se preparando aí já para um novo ciclo, amigo? Alex, o recado que eu deixo é um recado, como reforçando, na verdade, o que eu já coloquei aqui, de muita cautela, muita gestão, os negócios estão realmente no detalhe, para depois que tu alcança um nível de produtividade, a lavoura fica cada vez mais no detalhe. Vamos ter humildade, Alex, de buscar a informação, de saber que nós não sabemos tudo. Tem muita gente ao nosso lado ou de outras regiões fazendo muito bem feito, adotando práticas simples e baratas muitas vezes. Eu me lembrei agora do trilho de trem, né, que é uma ferramenta que tu usa que é muito mais barato do que uma plana. Então, realmente, nós temos soluções e a maioria dos problemas, Alex, nesses meus já 4 anos aí de Federarroz, a maioria dos problemas, eu poderia citar que 90% deles estão da porteira para dentro, ou seja, na mão do produtor. O produtor tem que buscar as soluções, ele tem que se reinventar e realmente buscar cada vez mais uma eficiência do seu negócio. Não é somente a agricultura que passou por essa mudança, né, de profissionalismo, todos os negócios estão nesta linha e a agricultura não poderia ficar de fora. Então, realmente, continuar racionalizando muito as suas áreas, buscando soluções, conversando com os técnicos competentes. Professor Enio aí, que o Rodrigo cita, é uma referência do nosso setor, tem que ser escutado sempre com muita atenção para nós continuarmos, então, buscando a eficiência que nós precisamos do nosso negócio. Deixo aqui também, finalizando e agradecendo, o meu grande abraço à diretoria do IRGA, na pessoa do Ivan. João Batista entrou de uma forma muito participativa. O João é uma pessoa do setor que conhece muito, em função de toda a vivência que já teve na Cooperativa Palmares e no seu próprio negócio. Ricardo também. Então, deixo aqui meu abraço a todos, agradecendo o espaço e dizendo que a Federarroz está aí sempre lutando junto com a Farsul na defesa da ourizicultura gaúcha. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um líder íntegro e positivo, um agrônomo que sai fora da caixa e que consegue traduzir a parte científica para o dia a dia do produtor. Eu me sinto muito feliz de ouvi-los nessa manhã e desejo aos dois, ao Alexandre Velho, presidente da Federarroz, e ao Rodrigo Schenfeld, agrônomo pesquisador do IRGA, um bom dia, um bom feriado, feliz Dia do Trabalhador
e um bom fim de semana. Abraço, amigos. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. 9h12. Valeu, Alexandre. Prazer. Prazer é meu.